O lobisomem é uma das lendas mais conhecidas pelo mundo, praticamente presente em todos os países. Ela consiste no fato de homens que podem se transformar em lobos, lobos estes que, na maioria das vezes, são bem cruéis. Em origens mais remotas, essa prática era considerada uma maldição chamada licantropia, e a primeira menção a ela foi registrada na mitologia grega. As lendas da mitologia grega são tratadas em várias versões. Uma delas, a principal, é sobre o rei Licaon, da região da Arcádia. Segundo essa lenda, é dito que Licaon realizou ações que desagradaram a Zeus, e então o deus teria punido com a licantropia, fazendo com que ele fosse transformado em um lobo. E em uma outra versão, é dito que em um banquete ele teria tentado dar carne humana para Zeus, e por isso recebido essa punição. Depois de transformado, Licaon voltaria ao normal se ficasse 10 anos sem consumir carne humana. Depois de algumas pesquisas, foi concluído que essa lenda era uma associação relacionada aos cultos canibais que existiam na Grécia Antiga. E não muito distante, apenas 3.000 anos atrás, alguns gregos ainda acreditavam que quem consumisse carne humana se transformaria em um lobo. De acordo com as lendas do lobisomem voltadas para o folclore cristão, principalmente aqui na América do Sul, essa maldição era causada por alguma punição devido aos pecados cometidos principalmente por padres, onde estes se transformavam em lobisomens em noites de lua cheia, mais especificamente em uma sexta-feira, e só voltavam ao normal assim que a lua desaparecesse. Existem outras versões, principalmente brasileiras, onde dizem que o lobisomem é o 8º filho depois que uma mulher tem 7 mulheres como filhas, então o 8º seria um lobisomem. Outra dessas teorias dizem que é uma maldição passada de geração por geração e vem de poucas famílias de tempos bem remotos. As pessoas podiam descobrir que alguém era um licantropo através de sua forma. As pessoas geralmente tinham os olhos um pouco cansados e de uma tonalidade amarelada. Na maioria das versões, esses lobisomens só podem se transformar se tiver uma lua cheia no céu, em uma sexta-feira e em uma encruzilhada. E seu objetivo é sair à procura de carne humana matando tudo que vê pela frente. Algumas lendas também dizem que todos os bebês não batizados podem se transformar futuramente em lobisomens. No estado de Rondônia, a gente tem uma lenda um pouco peculiar sobre o lobisomem, né? Onde diz que ele precisa passar correndo por 7 cemitérios até o amanhecer para virar um humano novamente. Caso contrário, ele ficará assim até a sua morte. Há também, por essas regiões do norte, uma lenda que diz que o 8º filho, que tem 7 irmãs mais velhas, se torna lobisomem ao completar os 13 anos, um pouco parecida com a citada anteriormente. Nos estudos sobre mitologia popular, o escritor e etnógrafo português Alexandre Parafita reconhece que, embora a designação sugira tratar-se de um ser híbrido de homem-lobo, muitas crenças sobre essa criatura identificam como a figura de um lobo, um cavalo, um burro ou até mesmo um bode, consistindo seu fadário em ir despir-se à meia-noite numa encruzilhada, espojando-se no chão onde o animal já antes fizera o mesmo. E assim, segundo esse escritor, essa lenda ela foi criada há muito tempo já, não usada apenas com a figura de lobos, mas também de outros animais. Da Grécia, a narrativa sobre lobisomens foi movida para Roma, onde esses seres eram chamados de versipélio, mas esse termo podia significar todas as transformações em qualquer tipo de animal, ou seja, não era apenas uma restrição para o lobisomem. E em seguida, a lenda se espalhou por toda a Europa e passou a ter várias vertentes. Na Rússia, por exemplo, se acredita que lobisomens eram pecadores cumprindo penitência por seus pecados. Os eslavos o chamavam de Volk-Dalax e os portugueses de lobo-homem. Depois de dar uma pesquisada um pouco mais a fundo, já concluímos que o mito do lobisomem veio a partir dos gregos, na Grécia Antiga, né? E essa lenda foi iniciada a partir do Licaon, essa lenda, esse mito do Licaon com Zeus, onde Zeus teria amaldiçoado ele a se transformar em um lobisomem, tanto pelas duas origens, né, por ele ter servido carne humana em um banquete para Zeus, ou por Zeus ter jogado uma maldição nele.
E a figura do lobisomem, ela veio associada aos centauros, que são seres mais antigos que o lobisomem. Eles são seres também da mitologia grega, cujo corpo é formado por parte de um homem, que corresponde ao tronco, braços e cabeça. O restante é o corpo de um cavalo. Ou seja, como o escritor português disse, né, essas criaturas elas antigamente eram associadas com transformações de cavalos, burros ou até outros animais. Então, resumindo, a explicação para essa lenda dos lobisomens que se espalhou por todo o mundo veio lá da Grécia Antiga, em consequência de um mito associado a Zeus, né? Onde ele colocou a maldição em um homem que tentou servir carne humana para ele em um banquete. E desde então, esse mito foi criado para os gregos daquela época meio que pararem de cometer canibalismo, uma prática que era bem comum entre eles. Então, levando esse mito de que pessoas que comessem carne virariam lobos ou lobisomens, então isso foi se expandindo até chegar nos europeus, né, nos romanos, depois foi para outros países da Europa, para Portugal, de Portugal veio para o Brasil, aonde começou a ter essas variações em falar que um padre se transformaria em lobisomem se cometesse algum pecado, ou o sétimo ou oitavo filho, depois de 7 filhas. Porém, entretanto, todavia, existem vários relatos de pessoas que dizem que já viram um lobisomem, principalmente pessoas mais antigas, pessoas de idade que já moraram no sítio, ou até mesmo pessoas um pouco mais novas que moram ou tiveram alguma experiência em uma chácara, um sítio. Enfim, existem várias explicações para a pessoa ter visto um lobisomem, né? Às vezes era apenas um animal, um cachorro do mato, que é muito comum, principalmente aqui no interior de São Paulo. Às vezes está de noite, né? Começa a uivar, aí a pessoa vê de longe uma sombra de um animal andando de uma maneira meio particular, que não parece um cachorro. Mas assim, às vezes pode ser apenas um jogo de luzes, pode ser impressão da pessoa, porque até agora então a gente não tem nenhuma foto de lobisomem, a gente não tem também nada que explique esse mito de uma forma mais científica. A gente não tem nenhuma transformação de nenhum humano em algum tipo de animal. Bom, pelo menos não até agora. Então, assim, essa lenda ela não existe de uma forma literária, né? Foi como eu expliquei, foi criada apenas para colocar medo, embutir o medo nas pessoas. Pode-se dizer que o lobisomem também esteja associado a algumas outras lendas, como da mula sem cabeça, ou de outras lendas em que humanos se transformavam em alguns animais, que essas lendas são bem recorrentes lá dos tempos antigos, na própria Mesopotâmia, os sumérios tinham bastante lendas do tipo, então meio que elas foram se modificando e foram usados vários animais para levar em consideração todas essas histórias que foram passadas e se modificando com o tempo. Se você gostou, deixe seu like, não deixe de se inscrever também, compartilhe o vídeo, passe para os amigos, principalmente para quem gosta desse tipo de tema, e a gente se vê na próxima.